Falando então agora sobre a forjaria brasileira. A nossa ideia foi trazer o máximo de estudos de caso aqui para o evento. Nós tivemos na segunda-feira, na terça-feira, no primeiro dia de evento, a palestra da Minusa, que foi muito legal. Então eles falaram de novos produtos, redução de matéria-prima, vida útil de ferramentas, né? Tudo usando aí a simulação. Foi interessantíssimo. E no segundo dia, então, a Uniforja, né? Com uma palestra, é engraçado, né? Bem distinta, né? Com uma ideia distinta, acabou mostrando sobre também redução de custo e melhoria, mas focaram muito em produtos que são fornecidos e nesse trabalho que é feito dia a dia para melhorar um produto em específico, por exemplo, né, pegando toda a cadeia desse produto. Então foram duas palestras sensacionais. E ainda elucidando sobre essa questão da como está inserido no mercado, né, na indústria brasileira, saiu uma publicação no portal do aquecimento industrial, mostrando exatamente um pouquinho mais detalhado qual que é o sentimento da indústria ao trabalhar e como que pode ser de fato eficiente esse uso. A gente consegue ver, né, se vocês digitarem aí, né, o título, vocês vão conseguir observar isso aí facilmente na internet. Então, um dos usuários do software, ele fala que estão muito satisfeitos, né, com os resultados simulados, os quais possuem uma previsão ótima da realidade, né, e estão tendo processos cada vez mais otimizados. Esse é o intuito, né? Eu peguei algumas partes do texto. Eles calcularam um payback de apenas 90 dias, usando, por exemplo, a licença perpétua, o que é muito legal, né? A engenharia dentro da empresa, né, uma outra parte aqui, ganhou muito mais estrutura e muito maior confiabilidade nos projetos de forjamento, o que é a ideia de uma engenharia, de uma empresa, que ela tenha isso de fato, né, que ela seja respaldada por uma ferramenta e que ela seja, então, de fato, senhora do processo, né, de como definir o processo. A simulação vem ajudar isso demais. O custo, né, caiu drasticamente. Mostraram, inclusive, constantemente projetos usando a simulação em que mexeram no processo e para reduzir em 25% de custo, né? Muito legal. Isso quando às vezes um processo não saía, então conseguia se fazer com que esse processo saísse, né? Então, conseguiram, inclusive, falar do ponto de vista de ferramentas, né? Conseguiram utilizar aí toda a vida útil das ferramentas. Na verdade, é basicamente assim, conseguiu aumentar a quantidade de peças fabricadas com aquela ferramenta e você, então, né, tem menor custo no uso de ferramentas, na reusinagem, né, no rebaixo de matrizes, na quebra de matrizes. E aí eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado aqui, porque também tem no texto que o suporte no Brasil, que é feito pela Six Pro, é aprofundado, com respostas rápidas, bem definidas e conteúdo técnico, o que é primordial. A gente rapidamente para de falar com o cliente sobre a simulação em si e começa a ter discussões do ponto de vista de projetos metalúrgicos, para onde ir, né? Qual tipo de simulação é o ideal para se abordar esse processo, como que fica essa peça do ponto de vista metalúrgico, do ponto de vista de microestrutura, e o tratamento térmico pós-forjamento, é legal mexer nisso, então a gente tem muito esse tipo de discussão. Ainda mostrando uma outra publicação, aí eu falei do ponto de vista de uma forjaria, eu falo agora do ponto de vista da Six Pro, porque ela também está inserida, né, na indústria do forjamento, como prestadora de serviço. Também no portal do aquecimento industrial foi publicado que uma parceria com a Fraunhofer, entre Fraunhofer e Six Pro.
é uma parceria interessantíssima porque a SIXPRO vem desenvolvendo, seja por fornecimento de software e trabalhando no dia a dia, ou seja fornecendo consultoria, vem trabalhando muito na questão de redução de quantidades de operações, quantidade de matéria-prima, né, rebarba, produto, de fato, né? Esse é um assunto muito legal, muito em pauta agora. E a Fraunhofer então enxergou a SIXPRO e iniciou-se aí essa parceria. E eu chamo a atenção para duas partes da fala da Fraunhofer, em que uma quando se fala da necessidade de se aumentar a eficiência na produção, na forjaria, né? Frente a todas essas ações que a gente já tem tido, o texto é mais longo, né? Dá para depois verificar ele. E ainda, um dos interesses da Fraunhofer é, então, abordar vamos dizer, os desafios específicos do Brasil, né? Em conjunto com a SIXPRO, e a gente está, de fato, muito aberto a parcerias, a aumentar essa parceria dentro da indústria do Brasil. Tá? Então, a ideia é essa, é não ficar aqui abordando, mas é sim chamar a empresa que tiver interesse, pode se aproximar, a gente pode fazer isso não só atendendo, mas podemos montar, na verdade, um grupo um pouco maior, ou bem maior, para poder abordar, então, de forma mais eficiente esses desafios regionais no Brasil. E tudo isso não seria possível se não fosse o QFORM. Aí eu falo da eficiência, a gente tem utilizado o QFIciência, então sem ele não teria essa possibilidade nem de parceria, nem de abordar, né, nem de fazer a consultoria que tem sido importante aí para a gente poder reduzir custo e aumentar a competitividade. Tá? Então acho que tem tudo a ver aqui com o título da palestra. E aí eu vou pegar um pouquinho, eu simplifiquei, né, a cadeia produtiva de forjamento no Brasil. De maneira simplificada, vou dizer que nós temos aqui fornecedores de matéria-prima, né, temos a forjaria, eu falo, essa aqui sofre bastante, né, a forjaria é aquele que recebe a matéria-prima, recebe o tarugo, corta e aí faz operações né, de pré-forma, o forjamento, depois trata termicamente, nem sempre, né, às vezes manda tratar fora, então até o tratamento térmico faz parte dessa cadeia, eu simplifiquei aqui só na forjaria, e muitas vezes vai para a montadora ou para o sistemista, que é quem monta, quem obtém a peça, o forjado, né? Tem muitas vezes, seu sistemista, ele pega a peça, usina e trata termicamente ainda antes de colocar no seu equipamento. Pode ser um equipamento, uma bomba, ou um carro, né? Enfim. Então, simplificadamente aqui esta cadeia, eu vou dizer o seguinte, que o QFORM, então, ele atua em todas essas áreas, né? Ou ajuda todos os segmentos aqui, segmentos, né, na ordem da cadeia. Por exemplo, vamos dizer que nós temos um fornecedor de matéria-prima que fornece os tarugos. Então, ele não só fornece tarugo, mas eventualmente também ele, claro, ele precisa laminar. Então, ele pode fazer aqui forjamento em matriz aberta de barras e cilindros. Então, você tem um lingote e prepara aquele lingote. Então, você solidifica o material e faz a parte de laminação. Se for o caso, muitas vezes a matéria-prima pode ser um anel, então também tem laminação de anéis, e o tratamento térmico é muito comum também de ser realizado no fornecedor de matéria-prima. Muitas vezes fornece matéria-prima, mas fornece, claro, o produto final por parte deles. Depois a gente vai para a forjaria. Muitas vezes é o nosso maior público, né, que tem assistindo ao seminário, mas a ideia é que essa forjaria ela pode ser, então, fazer matriz aberta, matriz fechada, também lamina anéis e rodas, então tem uma peça inicial, né, e você acaba trabalhando, e tem muitas vezes fazer o tratamento térmico, seja interno ou seja externo, né, à planta.
e aí você passa essa peça forjada e tratada para o sistemista ou montador. E ele vai então usinar essa peça e vai tratar termicamente, nem sempre, né? Então assim, aqui seria a nossa cadeia produtiva simplificada. Veja que é possível atuar em todas elas através da simulação. E vou fazer agora uma simplificação aqui direta de um exemplo que foi dado justamente aqui no seminário. Então, pegando uma forjaria e uma montadora, né, um sistemista, veja que foi feito um trabalho muito consistente, com muita metalurgia envolvida, com experiência, né, diária, e onde foi feito aqui, eu chamo de near net shape, onde você tem uma peça que era então produzida e fornecida com maior quantidade de matéria-prima, que exigia maior usinagem lá na frente, então tinha um custo maior, inclusive, de matéria-prima, custo de tratamento térmico maior, porque você tem maior carga, né? Então, assim, aqui, vejam que no processo, trazendo cada vez mais precisa esta peça, né, que é um pinhão, que foi possível fazer isso através da simulação. Que através da simulação fez-se todo o desenvolvimento da matriz. Então a gente consegue ver aqui, né? A matriz foi sendo desenvolvida e a peça, então, saindo aqui já os primeiros lotes, já muito mais próximos da forma final, esse tratamento térmico. Então a gente observa aqui a simulação, né, feita, e já a região, né, os fornos, e ao mesmo tempo aqui a microestrutura comprovada depois, né, aí com base no tratamento térmico. A microestrutura objetivada, né, e ela bateu, né. Então um desenvolvimento todo feito virtualmente e implementado, claro, virtualmente com toda a experiência da planta, dos seus engenheiros, e implementado depois e agora já, né, funcionando. Então, isso no âmbito de forjaria. Aí a gente pega essa mesma abordagem, né, e leva para o sistemista. Aí a gente observa, olha, é a mesma peça. E lá no sistemista o problema era diferente. O problema era tensões residuais, né, que poderiam vir a ocasionar trincas, quebras durante o serviço, né, durante a aplicação. E aí você observe, a gente aborda para cá na forjaria, ela consegue otimizar, deixar uma microestrutura otimizada, deixar uma geometria otimizada para o sistemista, e o sistemista tem um problema de outra ordem. Ele usina esta peça, veja ela aqui usinada já, e precisa prever microestrutura, propriedades finais e tensões residuais, né, que isso é importantíssimo. Você, além de trabalhar com toda a simulação, ainda consegue ter, isso aqui foi divulgado, tá? Tudo isso é divulgado. Consegue ver que é possível fazer até análises estatísticas da simulação, né, dos resultados. E essa análise estatística ajuda muito, né? Bom, aí passando um pouquinho para agora um pouquinho mais específico, né? Eu mostrei um pouco mais a cadeia abordada, dei um exemplo prático ali. Então agora falando um pouquinho mais de específicos defeitos de forjamento aqui, um trabalho legal prevendo dobras para poder resolver. Aqui foi feita a simulação, aqui tem um resultado prático. Havia ali nesse aqui, o caso, a simulação é um pouco diferente da prática, porque as ferramentas foram um pouco diferentes, né? A ferramenta já tinha sido alterada em prática e a gente ainda assim conseguiu ver o problema e sugerir aí modificações na ferramenta para eliminar tanto de ferramenta quanto de operação, tá? Do lado direito, problemas de preenchimento, né? Então a gente já buscou aí. Nesse caso foi um trabalho muito legal, porque houve redução de matéria-prima, redução de operações, eliminação de defeitos. Aqui, esse já foi apresentado também.
Eu estou só reforçando, né, mostrando aqui essa eficiência. Eu achei muito bacana esse trabalho. É uma redução de 14% na matéria-prima, porque vejam que não tem mais rebarba, né? E mais do que isso, houve também aumento da vida útil da matriz, redução de operações, redução de mão de obra, né? E maior liberdade dimensional de alterar a família dessas peças. Essa palestra esses casos estão disponíveis nas palestras do seminário, são bem interessantes. Aqui havia um problema, foi feita uma redução de 24% no custo, né? Havia um problema aí de quebra de matriz muito sério também, e antes tinha toda a rebarba, agora a peça sai com menos operações, com menos mão de obra, quantidade de mão de obra, e ela já sai pronta do forjamento, com furos, né? E sem rebarba já para ser, né, concluída. Então, é muito interessante esse desenvolvimento. E se você for fazendo essa contabilização de custo, você consegue ver que a empresa não só mais ganha em capacidade de fornecimento, mas ela tem uma redução muito sensível no custo, né? Aqui, operações específicas, um trabalho divulgado em 2020. A gente consegue ver para matriz aberta, né? Tem uma operação específica, a gente às vezes às vezes fala assim, mas o software não faz isso. Não, a gente tem que conversar sempre para ver que o software pode fazer determinado tipo de operação. Por exemplo, operação de corte. Mas o corte é uma coisa simples, não é bem assim. Porque, especialmente na matriz aberta, que os volumes são muito grandes, então o custo com matéria-prima, com lingotes, é muito grande, né? E você, então, tem que dimensionar isso. E não só isso, às vezes você faz a operação de corte e a peça toma um formato que vai influenciar, né, no procedimento, nos processos seguintes. E só aqui comentando, muito legal que anteriormente à simulação havia aqui uma previsão estatística. Então você tem um histórico de processo, onde você já apanhou muito, né? Então tem toda uma experiência colocada ali. Então você consegue fazer uma previsão do processo com base no histórico. E foi feita então uma comparação com base nesse histórico, né? E com base na simulação. Por exemplo, foram feitas 3 peças. A peça A tinha 50 quilos, e aí ficou bem próximo, né? A parte de estatística e a parte de simulação, né? Ficou aí relativamente próximo, 1 quilo de material de diferença, ficou relativamente próximo. Já na peça B, vejam que a previsão estatística foi de previu 80 quilos a mais, enquanto a simulação bateu exatamente com a previsão. E numa peça C, o erro foi ainda maior do ponto de vista estatístico. A simulação chegou bem mais próximo, então você tem muito menos risco de errar, né? Comparado com o peso real. Então foram análises práticas e é muito interessante mostrar isso, porque é legal, às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso que você está mostrando aí, meu processo não é assim. Não, não é assim, mas o fundamento de conformação mecânica, ele não muda, tá? Para forjamento em matriz fechada, matriz aberta, não muda. Então, é sempre possível a gente abordar os diversos processos aí envolvidos. Análise de matrizes, que é importante, análise de matrizes, né? Aqui foi mostrado, né? Aqui no seminário aí, quebras, né? E a possibilidade de desenvolver e reduzir essas quebras. Aqui, né, uma figura mostrando aqui tensões. A gente analisa mais do que tensões, analisa tensões trativas, analisa fadiga, né? E você tem fadiga termomecânica, e você tem então um resultado aqui e tem que trabalhar na simulação analisando a matriz para poder reduzir esses problemas aí de quebra de matriz.